partir do verso 13, ao verso de 25. Romanos capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 25. Então, irmãos, vamos ler esse texto que diz assim, a partir do verso 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência cumpriu a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça. Pois, se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão do que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: o pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer em fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, a promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu com glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe fora também imputado pela justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso irmão Cleide irá orar. Obrigado. Senhor Deus, Deus Pai, maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Nós te louvamos por cada vida aqui, te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, daqueles que estão aqui nesse Senhor. Neste momento, Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra nossas mentes, abra o nosso coração, Pai, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, dirige as nossas mentes, dirige o nosso coração, e que possamos pôr em prática a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra não volte para nós vazia, Pai, nós temos certeza de que ela é viva e que ela é eficaz, Senhor. E que o Senhor possa nesta noite falar conosco, Senhor. Pai, dirige cada um aqui, abre a mente e o coração de cada um mais uma vez eu te peço, Senhor. Abençoe o Teu servo que está ali para trazer a Tua palavra, Senhor. Que ele não venha falar de si mesmo, Pai, mas que ele fale através do Teu Espírito Santo, Pai. Nós te louvamos por este momento aqui, tão sublime, Pai, um momento de estarmos louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai.
porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda glória e toda a nossa adoração. Senhor, nós não sabemos orar, mas agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e sabemos que mesmo, ó Pai, imperfeitos diante de Ti, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor responde às nossas orações. Nós Te louvamos, ó Pai, porque todo louvor, toda honra, toda glória nós dirigimos a Ti neste momento. Nós entregamos aqui no Teu altar, Senhor. Nós entregamos de todo o nosso coração, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, imagine você frequentando a igreja com um judeu. Imagine você frequentando a igreja, uma igreja, com o judeu junto. Os judeus. O que iria acontecer? O judeu ia se gabar. O judeu ia se gabar, dizendo que ia se orgulhar muito, principalmente no Antigo Testamento. Ele diria para você que os judeus eram os privilegiados. E Paulo diz isso no capítulo 2, dizendo que os oráculos de Deus foram entregues aos judeus. Eles se sentiriam melhores do que todos os gentios. E nessa disputa aí, quem se sentiria mal eram todos os gentios. Puxa vida, sei lá, eu nasci em Minas Gerais, não conheço nada do Antigo Testamento. Ou se fosse naquela época, um poderia dizer assim, puxa vida, eu me converti aqui na Itália, eu sou italiano, sou romano, e não conheço nada de Bíblia, de Antigo Testamento, não conheço nada disso, não conheço nada de lei, não conheço o livro de Gênesis, não conheço o Êxodo, não conheço nada disso. E o judeu que nasceu, por exemplo, nasceu em Jerusalém, lá em Roma, frequentando a igreja, ele diria assim, puxa, eu conheço tudo isso. Eu conheço tudo isso. E mais, eu observo a lei. Eu sigo a lei de Deus. E aí ele começa a contar toda a história que Deus criou, os céus e a terra. Ele começa a contar acerca de Gênesis. Olha, o meu povo foi escravo no Egito, mas Deus libertou. E nós tivemos Moisés como líder. E Moisés nos deu a lei. Olha, nós ficamos no deserto durante um bom tempo. Depois ele nos colocou na terra prometida. Então, o judeu, ele poderia se gabar, ele poderia se orgulhar de tudo aquilo que Deus tinha feito no povo dele. Não. Mas aí, Paulo aparece e começa a corrigir a questão da pessoa ser salva pelas obras, a lei, e pela fé. É isso que ele corrige. Na verdade, o capítulo 4 é o exemplo de um homem que pela fé foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. O que ele está falando aqui, a partir do capítulo 3, 2 e 3, ele vai dizer isso, ele vai explicar a questão da justificação pela fé. E ele continua também no capítulo 5. Olha só. Ele diz aí no verso 13, deixe sua Bíblia aberta. Ele diz assim, ele diz, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Meus irmãos, Deus prometeu 3 coisas para Abraão. Deus prometeu a Abraão uma quantidade ilimitada de descendentes. Deus, quando chamou Abraão, ele disse que a partir de Abraão
Deus abençoaria todas as nações. Deus diz também para Abraão que ele daria a posse da terra. E diz ainda que ele seria instrumento para abençoar todas as nações do mundo. Vocês duvidam disso? Vocês não duvidam disso não, né? A gente não pode duvidar disso. Sabe por quê? Porque nós somos o exemplo disso. Nós somos exemplo de que aquilo que Deus disse para Abraão foi e está sendo cumprido. Deus disse que Abraão, que ele teria uma quantidade ilimitada de descendentes, que estamos nós. Deus disse que daria a terra da Palestina para ele. E Deus disse que iria abençoar todas as nações a partir de Abraão. Mas acontece que Deus não faria isso por obra da lei. Mas por quê? A lei nem existia nessa época. A lei nem existia nessa época. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez com que Abraão obedecesse. O que um judeu tinha que fazer com a lei? Obedecer. Ah, mas com fé nós não alcançamos a obediência. Alcançamos. Um pastor antigamente, ele disse assim, ele pegou uma moeda e disse assim, olha, aqui está a fé. De um lado da moeda tinha a fé. Aí ele girou a moeda e disse assim, obediência. Nós mostramos para Deus que temos fé quando nós obedecemos. Foi isso que Deus disse a Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Abraão saiu, comunicou ao seu pai Terá, disse assim, pai, eu vou embora. Mas você vai embora para onde, meu filho? Você tem terras aqui, nós somos ricos, você tem gado. Pai, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e Deus me mandou para a terra de Canaã. Mas meu filho, você vai com quem? Você vai sozinho? Leva logo meu neto, né? O teu sobrinho. Ele obedeceu. Sabe como é que isso se chama? Isso é fé. Quando nós obedecemos, é fé. Você tem fé? Devemos obedecer. Então, ele diz assim, não foi por intermédio da lei. Ela não existia. Que Abraão e a sua descendência comem a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim mediante a fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se a promessa de Deus, e é a partir desse texto de 13 a 25, que Paulo vai falar acerca da promessa. Quando ele diz aí acerca da promessa, ele diz assim que se a gente tivesse que alcançar a promessa por meio da lei, então desfaça a fé, a promessa é cancelada. Por que a promessa é cancelada? Porque Deus não fez a promessa mediante a lei. Deus não fez a promessa mediante a lei. A lei não existia ainda. Ah, mas Deus fez a promessa para aqueles que eram da circuncisão. Não. Abraão não era nem circunciso quando Deus fez a promessa. Ah, mas e por que veio a lei? A lei veio para nos conduzir a Cristo. Deus não deu uma promessa mediante a lei. Deus deu uma promessa mediante, isso mesmo, a fé. Deus nos deu uma promessa e Ele nos faz a promessa mediante a fé. E não por obras da lei. Por obras da lei ninguém é justificado. Ele diz ainda, a lei suscita a ira, verso 15,
Mas onde não há lei, também não há transgressão. Lembra que Paulo diz no capítulo 7, que a gente vai dizer no capítulo 7 de Romanos, que ele só conheceu a cobiça porque a lei veio e disse que não era para ele cobiçar. E aí, ele começa a explicar no verso 16. Essa é a razão por que provém da fé. A promessa provém da fé. A herança provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Meus irmãos, se Deus fizesse uma promessa para nós e nós tivéssemos que seguir a lei, Deus nos deu uma promessa. Só que essa promessa você só vai poder cumprir se você seguir a lei. Não ia ter jeito. Sabe por quê? Olha só, porque a lei não transmite graça. A lei aponta o caminho da virtude e da integridade, mas ela ordena o pecador corrupto a cumprir seus deveres, e se ele não fizer, ele será culpado. A lei traz o juízo divino. Olha o que ele diz. A razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. É assim que nós conhecemos a graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Então, aqui prova que Deus cumpriu toda a sua promessa, e nós somos prova disso. Mas não é por causa da lei. Nós nunca recebemos a lei. Nós tivemos conhecimento da lei quando? Quando nos convertemos. Então ele vai dizer aí que Abraão é o pai da fé. Abraão, ele não seguiu lei nenhuma. Começou a circuncisão com ele. Mas tem uma coisa: nem lei existia ainda. Nem lei existia. Sabe o que Paulo está apontando para nós aqui? A importância da nossa fé. É importante para nós a nossa fé. E fé nos dá a ideia também de obediência. Abraão foi obediente à promessa que Deus fez para ele. E tudo se realizou porque ele creu naquilo que Deus tinha dito a ele. Olha só. A palavra de Deus diz assim: o pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso aqui nos faz lembrar Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Assim será a tua descendência. Só que quando Deus chamou Abraão com 75 anos, a situação ficou difícil. Porque Deus prometeu para ele uma descendência. Quando Deus prometeu uma descendência, Sara era estéril. Deus prometeu descendência para uma mulher que não podia ter filhos. Olha só. Lembra que eu disse na semana passada? Aquilo que é Deus está nos ambientes improváveis. Parecia improvável, era difícil. A situação foi ficando mais difícil ainda. Por que a situação foi ficando difícil? Porque ele foi envelhecendo. Fez 80 anos, 85, 90, 100 anos. 25 anos se passaram. E o verso de 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé. Ele podia se enfraquecer. Ele poderia enfraquecer porque o tempo foi passando.
Ele foi perdendo vigor. Sara já estava velha. O texto diz que, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, então Abraão olhava para si mesmo e dizia assim: eu perdi o vigor. Sara já está velha. Ele olhava para si mesmo, mas mesmo olhando para circunstâncias adversas, ele continuou crendo. Mesmo olhando para uma situação difícil, a Bíblia diz que ele continuou crendo. Embora levasse em conta, ele levava em conta o seu corpo, a sua situação física, a sua perda de vigor. Ele levava em consideração todas essas coisas. E o texto diz ainda, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, cansado e sem vigor. Mas mesmo assim, Abraão acreditou. E tem mais, Abraão tinha motivos para enfraquecer. Abraão, ele tinha motivos para enfraquecer. Mesmo tendo motivos para enfraquecer, ele continuou. E o verso 18 diz algo maravilhoso: Abraão, esperando contra a esperança. Abraão não tinha motivos para ter esperança. Por que Abraão não tinha motivo para ter esperança? Ele tinha motivos para não ter. Ele olhava para o corpo amortecido, ele olhava para a sua perda de vigor, ele olhava para a Sara velha, ele olhava o tempo passando, e mesmo assim ele acreditou. Mesmo assim ele acreditou. Irmãos, não podemos colocar os olhos nas circunstâncias. Não podemos colocar os olhos naquilo que vemos. Não podemos colocar os olhos naquilo que vemos. De forma alguma. Ele tinha motivos para desistir. Mas não foi isso que ele fez. Quantos aqui dizem que tem fé? Você tem fé? Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto a sua fé é legítima, é verdadeira? E aí, no verso 20, Abraão diz assim: vocês veem como Abraão conhecia, como Paulo conhecia bem a história de Abraão? Olha só, ele é assim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, cansado e sem vigor, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, o verso 20 diz que ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas, pela fé, ele se fortaleceu. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Quem, em sã consciência, poderia olhar uma situação adversa, difícil, olhar o corpo dele, velho, cabelo branco, barba branca, não conseguia andar direito, a Sara também, velhos em idade, sem vigor. O texto diz que ele não duvidou. Muito pelo contrário. O texto diz que ele ainda dava glórias a Deus. Ele se fortaleceu e dava glórias a Deus. Quem poderia fazer algo assim? Diante da situação adversa, diante da situação difícil, ainda dava glórias a Deus e esperava a promessa de Deus. E o texto diz, no verso 21, estando plenamente convicto de que
Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Agora, vocês imaginem aí pessoas que conheciam Abraão, e Abraão poderia até contar a história. Imagine Abraão contando a história para os seus vizinhos. Ele poderia dizer assim: eu ouvi a voz de Deus e ele me prometeu uma descendência ilimitada. Deus prometeu a posse de uma terra. Deus prometeu para mim que iria abençoar todas as nações da terra. Alguém ouviria aquilo e diria assim: Abraão, você é maluco. Você é maluco, porque a sua esposa nem filho pode ter. A sua esposa é estéril. Rapaz, você está pensando corretamente? Você está com o seu juízo normal? Rapaz, você está velho, 100 anos. Sara com 99. Rapaz, você está cansado, amortecido, perdeu o vigor. Olha, se ela pudesse ter filhos, mesmo com a idade dessa, não ia dar certo, Abraão. Mesmo vocês com 100 anos, e se ela pudesse gerar filhos, mesmo assim ainda seria difícil, pela situação difícil de vocês. Vocês estão velhos, vocês são idosos. Alguém poderia dizer isso para Abraão. E se alguém dissesse isso para Abraão, o que ele diria? Ele diria assim: você tem razão, esse Deus é mentiroso, você tem razão, o nosso estado físico não consegue ter filhos, você tem razão. Não foi isso que Abraão disse. Nada do que falassem para Abraão, nada do que falassem para Abraão poderia movê-lo da fé que ele tinha em Deus, mesmo com as oposições. Lembra daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue? Lembram dos 2 cegos, das oposições que tiveram? Pois é, Jesus estava passando por Jericó e os 2 cegos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de nós. E as pessoas disseram: ele não vai nem te ouvir. Ele não vai nem te ouvir. Essa multidão toda. E ele ouviu. Meus irmãos, não podemos olhar as circunstâncias adversas. Não podemos olhar para as coisas impossíveis achando que Deus não tem uma solução. Pois então, estando plenamente convicto, ele tinha convicção. Ele olhava para o corpo dele, velho, magro, não tinha vigor, não tinha mais nada. Mas ele acreditou. E aí, olha só o que Paulo vai dizer. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Por quê? Não foi pela lei, a lei não existia, mas foi pela fé. E o modo correto de nós vivermos é de acordo com a justiça divina. E a justiça divina nós não alcançamos pelas obras da lei, mas pela fé. Ele diz ainda, no verso 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo aquilo que foi escrito tudo aquilo que foi escrito que Abraão fez, não foi para o judeu, foi para nós que somos descendentes dele. E não somente por causa dele, mas por causa da nossa história também, que tudo isso foi escrito por minha causa, por tua causa, que esse texto Paulo diz: eu vou escrever
que é para mostrar para esse povo o poder que Deus tem quando nós colocamos a nossa fé independente de todas as circunstâncias. É isso que ele diz, no verso 24, mas também por nossa causa. Então, esse texto não foi escrito só para o judeu, mas foi escrito também por nossa causa. Mas o que Paulo quer nos inserir dentro desse texto aqui? Posto que a nós igualmente nos será imputado a justiça, imputada a justiça, a saber, a nós que cremos. Cremos em quem? Naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Você acredita em Deus? É pela fé que nós somos justificados. E é pela fé que Deus cumpre as promessas dele na nossa vida. É mediante as promessas que ele tem para nós. Porque nós cremos no Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. É disso que cremos. E aí ele continua dizendo assim: o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, nós já estamos justificados. Então, nós não podemos viver por obras da lei. Nós não podemos de forma alguma tentar agradar a Deus, né? O tempo todo por obras da lei, mas ele diz que é pela fé. Fé o tempo todo. É fé. E é isso que ele diz, que Abraão conquistou algo. E diz ainda, e nos inclui nisso. Não é? Acerca desse texto, Calvino diz uma coisa aqui interessante, né? Ele diz assim que a herança prometida para Abraão e prometida para nós, não é? Foi prometida a Abraão não porque ele merecesse. Não porque ele merecesse. Por observar a lei. Não. O que foi que ele fez? O que foi que Abraão fez? Acreditou. Ele tinha convicção. Ele era um homem convicto. Nada poderia abalar a fé de Abraão em Deus. E quando ele pediu um filho, imagina, o filho nasceu, aquela alegria toda daquele seu filho. O que foi que ele fez? Ele deu. Olha só. A consciência humana só desfruta a paz genuína quando ela sente que está recebendo graciosamente aquilo que não tem direito. Legal. A nossa consciência só pode ficar em paz quando nós recebemos algo de forma graciosa e de que nós não tínhamos direito nenhum. Imagina, você não tem direito, mas você recebeu. O que você vai fazer? Você vai ficar esfuziante de alegria, porque você não merecia, aquilo foi graça. Alguém já recebeu um presente assim, inesperado? A alegria que brotou do nosso coração, porque recebemos alguma coisa, não merecíamos, e não fizemos nada para conquistar, simplesmente algo veio. Simplesmente algo chegou na nossa vida. Olha, aquilo que Deus prometeu a Abraão não veio por meio de um acordo legal com base em obras. Deus não fez nenhum acordo com Abraão por meio de obras. Por meio de obras. E às vezes a gente fica com peso na consciência por causa de coisas que nós deixamos de fazer. Fica com peso na consciência, não. Outra coisa. O que aconteceria se a salvação tivesse por base a observância da lei? Por exemplo, se a nossa salvação
fosse mediante o cumprimento da lei, sabe o que aconteceria conosco? A consciência humana nunca teria certeza da salvação. E sabe o que aconteceria conosco? Nós viveríamos uma vida atribulada, com intranquilidade, e sucumbiria ao desespero. Se a nossa salvação fosse baseada nas nossas obras, nós viveríamos o tempo todo com consciência pesada, com consciência atribulada, nós ficaríamos em desespero. Por quê? Ai meu Deus, será que eu infringi alguma coisa? Será que eu pequei em alguma coisa? Nós viveríamos o tempo todo atribulado, sempre se achando inferior, sempre se achando pecador a todo tempo. Mas sabe o que acontece? A nossa salvação está baseada na obra redentora de Jesus Cristo. Na obra redentora de Jesus Cristo. É isso. Fim de papo. Aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Sabe? E é isso. A gente sucumbiria. Nós viveríamos o tempo todo com a mente atribulada em desespero, com intranquilidade. Outra coisa. Quando pomos a nossa confiança nas obras, sabe o que acontece com a nossa fé? Ela zera. Zero. A fé é reduzida a zero. Quando nós colocamos a nossa confiança em nossas obras, a fé zera. A fé zera. Sabe? Lendo esse texto aqui na versão, na linguagem de hoje, ele diz assim que ai daquele que coloca esperança naquilo que faz. Coloca a esperança naquilo que faz. Irmãos, olha para a vida de Abraão e você vai perceber que Abraão, ele viveu o tempo todo na dependência de Deus. Ele mentiu, ele disse que Sara era irmã dele, ele fez um monte de coisa e Deus foi corrigindo. Deus foi corrigindo, corrigiu com Abimeleque ia tomar Sara por esposa, aí o Senhor falou com Abimeleque depois veio e brigou com Abraão, e disse assim, rapaz, você mentiu para mim, ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Aí Abimeleque abençoou Abraão. Lembram de Sodoma e Gomorra? As orações que ele fez? Abraão, ele era amigo de Deus. Amigo de Deus. Quem na Bíblia foi chamado de amigo de Deus? Moisés foi? Davi foi? Quem foi? Elias foi? Isaías foi? Ezequiel? Daniel? Abraão era amigo de Deus. Imagine agora quando alguém chegasse a ler esta carta para judeus e gentios que estavam na mesma comunhão, na mesma igreja. Aí o gentio ia olhar para o judeu, tá vendo? Você disse que era melhor, que recebeu tudo, olha aqui o exemplo de Abraão para a minha vida. Abraão é exemplo para a minha vida, para a nossa vida. Nós que cremos no Deus que ressuscita os mortos. Nós que cremos na obra redentora de Jesus Cristo. É nisso que a gente tem que confiar. É nisso que a gente tem que confiar. Viver pelas obras, nunca mais. Viver pelas obras, jamais. Jamais. Vivemos pelas obras, mas pela fé. E fé, olha, tudo escuro, mas ainda vê uma centelha de luz lá no fundo. Né? Vê uma centelha de luz lá no fundo. Não é? Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que a gente tenha uma semana de fé, mesmo que tudo
aconteça, mesmo que tudo fique ruim, que jamais percamos de vista a nossa fé no Deus de Abraão, né? Não é assim? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o nosso Deus. Isso basta para nós. Vamos orar? Nós vamos, presbítero Júlio, para uma oração. Colocamos em pé e oremos ao Senhor.